falando em saúde, a conexão é direta com o Complexo Hospitalar Central. Hoje a convidada especial do programa fala conosco via plataforma Zoom. É a nutricionista de produção, a doutora Franciele Souza. Oi, doutora, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vinda à TV Meridional Band. Falamos para todo o estado nesse momento, doutora. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui novamente. Doutora, a questão das doenças crônicas, o que tem de relacionado diretamente com a questão da nutrição? A nutrição, ela passa a ser uma espécie também de tratamento, doutora? Vamos falar primeiro das crônicas. Sim, então, as doenças crônicas assim, mais comuns, né, que a gente vê, diabetes, hipertensão, as doenças do coração, as doenças respiratórias, e qual que é a relação com a alimentação? O nosso corpo, ele é uma máquina, e assim, para essa máquina funcionar, o combustível dessa máquina é a alimentação. Então, assim, por que tem relação com as doenças crônicas? Porque precisa ter um equilíbrio. É como um carro, né? Que o combustível é a gasolina, do nosso corpo é o alimento. Então, eu não posso ter excesso e nem carência. Então, tem alimentos que é prejudicial para a saúde e contribui para o surgimento dessas doenças, como é o caso do excesso de carboidrato, o excesso de gorduras. E também influencia positivamente, porque se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu faço um bom consumo de água, de frutas, de verduras, então essas são as relações, né? Positivas e negativamente. Doutora, tem acontecido muitos avanços nesta área da nutrição, por exemplo, aliada justamente à necessidade de potencializar o tratamento do paciente. A gente tem observado, principalmente o Complexo Hospitalar Central, tem demonstrado isso na prática, que aquela história de comida de hospital ser ruim já ficou no passado. Eu tenho visto no cardápio que vocês apresentam e o investimento que tem sido feito também aí dentro do complexo, né, doutora? Sim, então assim, como que a gente trata, muitas vezes o paciente interna e ele fala assim, a gente pergunta se tem diabetes, hipertensão, e ele fala, eu descobri aqui no hospital. Na verdade, não é que descobriu no hospital, é porque as doenças crônicas, elas são assim, elas acontecem lentamente e tem uma longa duração que pode levar a vida inteira no tratamento. Aqui no Hospital Central, a gente tem uma abordagem diferente, um cuidado diferente. Então, o paciente ele já tem a doença instalada. O que a gente vai fazer? A gente vai promover saúde, a gente vai adequar a alimentação, conhecer os hábitos, se consome, se tem alguma intolerância alimentar. Então, esse é o cuidado, né? Promover realmente a saúde para que o paciente tenha a recuperação. Agora a gente percebe também, doutor, e me corrija se eu estiver errado, eu queria que a senhora deixasse claro como é que funciona esse processo dentro do Complexo Hospitalar Central. E a gente faz muita referência ao Complexo Hospitalar Central porque é uma referência na região norte do Brasil em todos os aspectos. Esse cuidado que se tem com o paciente, a gente está falando do período de internação. Mas quando ele tem a alta, mesmo assim, ele sai também com um direcionamento, porque mesmo depois da alta, é necessário tomar devidos cuidados. Isso também é prescrito para que ele continue fazendo aquele acompanhamento específico, doutora? Sim, na internação a gente segue ali a prescrição médica, né? Então a gente segue junto com o médico. Na alta do paciente, ele também recebe orientações. E muitas vezes o paciente fala assim, eu tive um controle da pressão arterial, né? Eu sou hipertenso e aqui dentro do hospital teve um controle, a minha diabetes saiu controlada. Então, assim, muitas vezes na própria orientação a gente orienta, entrega realmente e muitas vezes o paciente chega a pedir a receita. Eu vi que vocês serviram um produto aqui que eu gostei bastante, não tem açúcar, não tem sal, é possível eu levar a receita? E aí a gente volta para a produção, explica, né, todo o processo de produção, para que o paciente ele tenha essa adesão em casa também. Doutora, uma boa receita nutricional, ela pode, de alguma forma, substituir algum tipo de fármaco? Porque, por exemplo, o paciente está em tratamento constante. Já tem uma série de medicamentos que ele necessita tomar. E aí, se você não tem uma alimentação devida, daqui a pouco é necessário que você tenha também mais um fármaco recomendado. Isso vem para fazer uma alienação junto a esse tratamento e traz a evolução da recuperação do paciente, doutora? Então, sim, por exemplo, né, o paciente, quando ele já tem uma doença instalada, ele faz o uso contínuo de alimentação.
A gente tem a pirâmide alimentar, todos os grupos alimentares, então não há um alimento específico. Muitas vezes o paciente ele pergunta para mim assim, doutora, mas assim, eu só como pão, macarrão, tem um alimento específico que eu posso comer? Eu descobri que tem um certo alimento que cura a minha doença. Então, assim, eu falo para ele que os alimentos eles são divididos em grupos. Eu tenho alimentos que vão me fornecer energia, eu tenho alimentos que vão me regular, tem alimentos que são construtores e alimentos que são extraenergéticos. E aí é onde está a nossa atenção, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem uma alimentação rica em alimentos que produzem energia, mas e aí eu preciso dos outros grupos alimentares. Então, toda essa parte de educação nutricional para que ele possa aderir, conhecer novos alimentos, descobrir a função de cada alimento, a gente promove isso aqui. Também tira essa questão dos mitos, né? Não existe um alimento específico para cada doença. São os grupos alimentares em equilíbrio que vai fazer essa máquina que é o nosso organismo funcionar da forma adequada. Então, para concluir esse nosso bate-papo, doutora Franciele Souza, é bom a gente deixar essa orientação para a audiência do programa. Quando se trata de uma internação em um ambiente hospitalar, da iniciativa privada ou até mesmo pública, seria importante a gente dar uma monitorada também na área da parte da nutrição, se está estabelecida e qual o cuidado que a unidade de saúde vem tendo com essa área também, porque isso é um divisor de águas no processo de recuperação e do tratamento, né? Sim, trabalhar a nutrição e assim, que bom que a gente tem ganhado esse espaço, porque aliar, né, o farmaco, como você citou, a parte da medicação, mas também o alimento. Porque o alimento é o nosso remédio. Então, muitas vezes a gente já vem aí de uma pós-pandemia, onde as pessoas tinham sempre aquela alimentação rápida, pedia sem preparar em casa, porque não tinha tempo. Então, assim, promover saúde através do alimento, mesmo que o paciente já faça o uso da medicação. Então, aliar isso, né? Muito bem, tá aí, doutora Franciele Souza, nutricionista de produção, hoje falando um pouco sobre a questão da relação e da potencialização de uma boa nutrição no tratamento, principalmente na questão das doenças crônicas, mas qualquer tipo de patologia, né? Sempre uma boa alimentação faz com que você se reestabeleça e consiga superar, né? Principalmente quando tem um tratamento diferenciado com profissionais de altíssimo nível, como é o caso do Complexo Hospitalar Central. Muito boa tarde, doutora, satisfação. Muito obrigada. Isso aí, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde!